Bom dia a todos. Hoje, 28 de julho do ano 2022, às 8h01, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E, Ana Cláudia, por favor, espelhe a ata da sessão anterior para que possamos deliberar a respeito aí da sua aprovação ou eventual retificação aí. É a 27ª ata, sessão do dia 21 de julho. Pode baixar aí, Ana. Obrigado. Todos de acordo? Aprovada. Expediente alguma, Ana Cláudia? Não há, Excelência. Não há expediente. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui 3 proposições a fazer. A primeira delas é um voto de pesar em razão do falecimento da mãe da nossa colega, doutora Sueli, que aconteceu recentemente, e eu trago aqui essa proposição. Imagino que possamos fazer em conjunto, não é isso? Como temos formulado aqui, desembargador Saraz e desembargador Gilson. De acordo, presidente. Graças. Então, Michel, por se associa, doutor Anísio? Me associo, Excelência. Obrigado. Então, Ana Cláudia. Doutora Sueli Silveira, é isso? Proposição conjunta. E aí, por favor, expediente que seja ele encaminhado aí. As demais, hoje, dia 28 de julho, às 17 horas, no IAT Clube, tem o lançamento do livro de Djalma Maranhão, Memórias de um Secretário, autoria do Dr. Roberto Furtado, e que eu aqui faço uma proposição de uma moção de congratulações, Dr. Roberto, que estará logo mais hoje, final de tarde, lançando aí esse livro de memória, ele que foi secretário de Djalma Maranhão e disponibiliza a sua experiência aí. Submeto a aprovação, todos de acordo? Aprovada. Me associe, Excelência, por favor. Michel por se associa. E a outra também é esse livro será lançado no mês de agosto, no dia 25 de agosto, uma quinta-feira, às 17h30. O livro tem como tema aqui as redes sociais e limites à liberdade de expressão, novos desafios para a democracia na era da informação. O autor é o juiz de direito, Dr. Rainel Batista Pereira Filho, magistrado de qualidade que tem se destacado aqui na magistratura potiguar. Então, aqui eu trago a proposição e uma moção de congratulações aí para a sua excelência, o doutor Rainel. Todos de acordo? Aprovada. Me associe, Excelência, por favor. Se associa. Então, Ana Cláudia, aprovada na unanimidade, e o expediente aí que seja ele encaminhado à sua excelência, doutor Rainel. Desembargador Saraiva Sobrinho, comunicações, indicações e propostas. Presidente, como já manifestei, me somo às proposições bem colocadas de Vossa Excelência. No demais, presidente, só para registrar, que nós já fizemos ontem no plenário desta Corte, e a Repoju, no seu segundo número, está à disposição de toda a comunidade jurídica do Estado do Rio Grande do Norte, do Brasil, e, quiçá, do mundo novo, do mundo como um todo. Neste segundo número, nós buscamos trabalhar o tema Direito e Inovações Tecnológicas. Então, de pronto, foi oferecido à comunidade esse trabalho de pesquisa, de escrita, por exemplo, dos juízes Fábio Ataíde, Francisco Seráfico e Sulamita Bezerra, e também dos servidores Alisson Torres, Ana Paula Felizardo e Liana Maia, além de outros estudantes.
Inclusive, ontem à noite eu tive a grata surpresa, fui informado de que Alisson Torres é filho da nossa procuradora aposentada, doutora Valvira, que muito ficou feliz com o trabalho do filho dela ter sido selecionado e exposto na revista. Então, o que nós queremos tão somente é que a população busque, sim, a Repojurne, ela enquanto guarda-chuva editorial do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, e os nossos juízes proporcionem novos trabalhos e busquem, sim, pesquisas. É fato que nós estamos ainda em organização. Nós pretendemos e estamos trabalhando, inclusive brigando, para que o segundo caderno, que é a da jurisprudência, seja atualizado, não a jurisprudência do meu gabinete, nem de você, mas de todo o Tribunal de Justiça. Hoje nós temos essa dificuldade. Eu quero, por exemplo, citar uma jurisprudência de Vossa Excelência, Eduardo Glauber, eu não tenho como pesquisar. Isso é um pouco triste, me deixa um pouco triste, mas nós estamos trabalhando junto à TI, junto aos seus técnicos, para que isso seja uma realidade. Nós estamos trabalhando com pesquisa de Minas Gerais, que é eficiente, Brasília, Rio de Janeiro, mas a nossa, Rio Grande do Sul, a nossa, a prata da casa está sendo desprezada. Então, nós estamos trabalhando isso e, com a graça de Deus, tudo vai dar certo. Então, só esse registro, presidente. E, por fim, senhor presidente, para não dizer que eu não falei das flores, hoje é o dia do agricultor. E é ele que nos mantém, que mantém nossa mesa alimentada, que dá o seu sol para que a comunidade, a sociedade em todo não pereça. Então, a esse grande trabalhador, mantenedor da nossa sobrevivência em si, eu apresento minhas congratulações, meus agradecimentos, e gostaria de uma vez aprovado pela Câmara, pode ser uma proposição, inclusive, em comum, que seja oficiada a Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte. É só a proposição que eu tinha, presidente. Submeto a deliberação, aprovada proposição, unanimidade. Desembargador Saraiva Sobrinho, eu quero... Gostaria de me associar, excelência. O Ministério Público se associa, e eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho realizado à frente da revista aqui do nosso Poder Judiciário, e essa seleção de artigos que é feito, ela tem todo um trabalho técnico por trás, uma comissão. Então, e Vossa Excelência, como gestor aí, tem realizado um brilhante trabalho. Essa sua preocupação com a questão da jurisprudência, essa é uma deficiência que, infelizmente, o PJE trouxe para a nossa realidade. Nós tínhamos no SARG uma facilidade, uma ferramenta que facilitava o acesso à jurisprudência, e hoje nós temos uma dificuldade para localizar esse acervo jurisprudencial. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, por trazer essa preocupação, que imagino não ser isolada do seu gabinete, de todos os gabinetes, da magistratura do primeiro grau também. E a equipe do PJE, nós temos aqui reclamado, elas têm lutado aí para facilitar esse trabalho. E agora, com esse esforço, com essa preocupação, com essa ajuda da revista judiciária, eu acredito que seja agilizado aí o mais rápido possível essa ferramenta. Então, mais uma vez, parabéns a Vossa Excelência. E parabéns. Pois não? Perfeitamente. Eu agradeço essa manifestação de Vossa Excelência. E só aproveitando, para Vossa Excelência ter uma ideia, o nosso corpo editorial, os nossos comitê de seleção é composto por 2 embaixadores, como eu disse ontem, João Rebouças e Virgílio Macedo, a doutora Keite Ferreira, o doutor André Lali, o doutor André Ramos Tavares, a doutora Liana de Queiroz, doutor Pablo Gagliano, doutor Paulo Lopes Saraiva, doutor Robson Maia Lins e doutor Rodrigo Leite. Quer dizer, um corpo realmente que merece nossos aplausos. E tem mais, presidente, que essa seleção é feita no sistema chamado duplo cego, entre aspas, né? Se faz a avaliação sem olhar o nome. Posteriormente, isto acontece. E com relação, presidente, à nossa preocupação, que Vossa Excelência bem destacou, a questão da jurisprudência,
é uma preocupação que deve ser do tribunal. Inclusive, eu peço, como Vossa Excelência já externou, o apoio da Câmara de Vossa Excelência, para que, junto, podemos estimular a presidência a cobrar maior celeridade. Não é possível querer fazer referência, por exemplo, um voto meu, um acordo de Vossa Excelência, e não poder, porque o PJS não oferece. Isso não existe. Isso é muito primário no dia de hoje. Então, fico grato a esse apoio de Vossa Excelência e vamos se juntar para que a gente possa, se for até o caso, Vossa Excelência, enquanto presidente, se a proposta for aceita, oficiar a presidência desse sentido, presidência do tribunal. Muito obrigado. Perfeito, Bardo Sanário. A magistratura é isso, é um trabalho de paciência, de resiliência, de luta, né? Então, estamos aqui sempre para somar nesse trabalho que tem sido realizado aí por Vossa Excelência. Conte conosco. Desembargador Gilson Barbosa. Nada, comunicações, indicações e propostas. Não tenho, presidente. Leitura de acordo, algum? Tenho não. Não Também há? não. Então, iniciamos os julgamentos e aqui na pauta, o primeiro que foi passado aí para Vossa Excelência na relação de pedido de sustentação oral é o 85 da ordem cronológica, é o HC 806795, disto 88, ano 2022. O impetrante é doutor Paulo Augusto Pinheiro, pacientes Cláudio Pereira de Souza e Cátia Meire Almeida Bezerra. Eu sou o relator e o advogado peticionou pedindo o adiamento do julgamento. Então, eu estou atendendo. O processo não mesa será julgado na sessão seguinte, preterivelmente. O seguinte é o 70, recurso sentido distrito 10.34.28, dígito 09, ano 2013. O recorrente é Joaquim Manuel de Meiroz Grilo Raposo, o advogado doutor Daniel Alves Pessoa, relatoria do desembargador Gilson. O advogado entrou em contato com a secretaria aqui da Câmara Criminal e pediu para que o processo fosse julgado no final, ele que está em deslocamento até a cidade de Mossoró. Então, ele, desembargador Gilson, ficará aqui para o final da sessão. O seguinte é o de número 5 aí na ordem cronológica, é o agravo em execução penal número 80.35.17, dígito 79, ano 2022, a origem, juízo de execuções penais da comarca de Pau dos Ferros, agravante Francisco Romilson Ferreira, advogado Pedro Martins Pinto, o agravado é o Ministério Público, relator desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, presidente. Doutor O advogado comunicou que não poderá participar agora no WhatsApp. Não irá participar. Então, processo em mesa, desembargador Saraiva, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, a proposta de voto foi disponibilizada a contento e, resumidamente, nós estamos conhecendo e desprovendo o agravo de Francisco Romilson Ferreira, patrocinado pelo doutor Pedro Martins Pinto. Isso em consonância com a primeira PJ. Eu ratifico o meu voto aqui registrado no sistema, compreendo Vossa Excelência, desembargador Gilson. Igualmente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o de número 47, na ordem cronológica, é o agravo em execução penal número 80.37.09, dígito 12, ano 2022, agravante Elton de Araújo, advogado doutor Francisco das Chagas Medeiros, agravado Ministério Público, eu sou o relator, processo em mesa, doutor Francisco das Chagas Medeiros, está na sala, Ana Cláudia? Está não. É o de número 47, Falou conosco, inclusive, disse que confirmou a sustentação, mas não apareceu. Eu ratifico meu voto aí registrado no sistema. Eu estou negando provimento ao agravo em execução penal, em harmonia com a 5ª Procuradoria de Justiça. Desembargador Gilson. Já votei. Ratifica o voto, desembargador Saraiva. Também, presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 29, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.04.55, dígito 33, ano 2018, apelante Roberto de Medeiros Filho, advogado Francisco das Chagas Medeiros, apelante Jefferson Henrique Pereira, advogado Dr. Guilherme de Negreiros Diorne Reinaldo,
Apelantes: Nessivaldo Fernandes, Felipe Ícaro e Francisco de Souza Silva. O advogado doutor Sebastião Deric, apelado do Ministério Público, o relator desembargador Saraiva, eu sou o revisor. Processo em mesa, desembargador Saraiva. Em mesa, presidente. Doutor Francisco das Chagas Medeiros, que fez o requerimento de sustentação oral. Está na sala, Ana Cláudia? Está não, desembargador. Doutor Francisco das Chagas Medeiros, não está na sala. Desembargador Saraiva Sobrinho, Vossa Excelência tem a palavra para proferir o voto. Pois não, presidente, eu disponibilizei a proposta do voto a Vossas Excelências em tempo Adiante hábil. que acompanha Vossa Excelência. Pronto, então, nesse sentido, desprovimento do recurso das apelações. Eu, enquanto revisor, ratifico o voto registrado no sistema. O desembargador Gilson já votou, então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 23, o apelo criminal número 10.0109, dígito 36, ano 2020, a origem com marca de pendências, apelante ao Ministério Público, apelado Gilson Rosa de Souza, advogado doutor José Augusto Neto, desembargador Saraiva é o relator, eu sou o revisor. Processo em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, presidente. Processo em mesa, e o pedido de sustentação oral é formulado pelo recorrido, o apelado, o advogado doutor José Augusto Neto. Está na sala, Ana Cláudia? Não se encontra, desembargador. Não está na sala, então o relator tem a palavra para proferir o seu voto. Presidente, consoante a nossa proposta de voto, um recurso ministerial, no qual eu estou conhecendo e dando provimento, em consonância com a 4ª Procuradoria, aumentando a pena do cidadão de 12 para 16 anos, em regime fechado. Ratifico o meu voto. Ratifico, Acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson também. Também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, 63, é segredo de justiça, então imagino que possamos deixá-lo aqui para o final. O advogado falou comigo, mas não se encontra na sala. Confirmou, mas não se encontra na sala. De todo modo, é segredo de justiça, vamos aguardar o final da sessão. Número 22, o apelo criminal número 20.0086, dígito 92, ano 2020, a origem com marca de Porto Alegre, apelante Wilton Holanda Nunes, o advogado Dr. Genilson Pinheiro de Moraes, apelado do Ministério Público, desembargador Saraiva é o relator, eu sou o revisor. Dr. Genilson, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Glauber. Desembargador Saraiva, processo em mesa. Em mesa, presidente. O Genilson, Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado. Presidente, pela ordem, uma permissão do doutor Genilson, nessa apelação, meu provimento foi parcial. Não sei se interessaria a Sua Excelência, ou persistiria na sustentação. Não, Excelência, se foi parcial, eu já concordo. O provimento parcial, doutor Genilson, é no sentido de reduzir a pena para 12 anos de reclusão, mantendo o regime fechado. Fico satisfeito, Excelência. Então, Já agradeço a atenção do doutor Saraiva, doutor Glauber, doutor Anísio Marinho, doutor Gilson e a nobre Ana Cláudia. Bom trabalho para Vossa Excelência. Proclamar o resultado. Processo, eu ratifico meu voto, desembargador Gilson também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Genilson. Bom trabalho para Vossa Excelência. Obrigado. O seguinte é o de número 66, a ordem cronológica, é o apelo criminal número 80.0743, dígito 07, o ano 2021, apelante Francisco Edson Almeida da Silva, advogado doutor José Policarpo Dantas Neto, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson, o revisor. Doutor José Policarpo está na sala, Ana Cláudia? Está sim, Excelência. Doutor José Policarpo, bom dia. Processo em mesa, doutor José. Vossa Excelência está sem som. Som desse. Glauber, Bom dia, Excelência. presidente, permita?
Pois não. Manifesta o resultado já, não influenciaria? Perfeito. Eu estou dando provimento aqui ao apelo. Deixa-me ver, mas me parece que não tem o voto ainda do desembargador Gilson. Já tem o mesmo, já, Daniel? Acompanhando. Acompanha? Deixa eu só anotar aqui. Só um instantinho. Só um instantinho, doutor José. Tudo bem, excelência. Eu estou dando, doutor José Policarpo, o provimento ao apelo de Francisco Edson, então imagino que não haja necessidade aí da defesa oral. Eu dispenso sustentação, excelência. Dispenso sustentação. Eu aproveito apenas o ensejo para dizer que é uma honra estar na presença de Vossas Excelências, porque é a minha primeira vez que eu iria, na verdade, sustentar perante essa Egrégia Corte, que é do meu estado de origem, sobretudo no dia do meu natalício, que é, acho que talvez um dos maiores presentes que estou recebendo hoje, é estar aqui na presença de Vossas Excelências. Então, felicitações aí para Vossa Excelência, saúde, felicidades. Obrigado, Excelência. Tenha um ótimo dia de trabalho. Perfeito. Eu proclamo o resultado. Dado provimento ao apelo nos termos do voto do relator, à unanimidade. O seguinte, aí temos as preferências. Aqui tem um pedido de preferência no número 37 da ordem cronológica, embargo de declaração em apelação criminal número 10.01.12, dígito 02, o ano 2020. Embargante Gilson Jadson Marcelino da Silva, advogado Dr. Jean Carlos da Costa, embargado Ministério Público, eu sou o relator, deixa-me ver aqui, número 37. Número 37, meu voto está disponibilizado, eu estou conhecendo e rejeitando os embargos. O desembargador Gilson ratifica o voto. Sempre, presidente, sempre. Ratifica o voto. Desembargador Saraiva. Também, senhor presidente. Proclamar o resultado. Então, processo número 37, processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator. Embargos conhecidos e rejeitados. Na sequência da pauta anterior, é o de número 75. Deixa-me ver aqui. É o habeas corpus número 80.6342, dígito 93, o ano 2022, impetrante Francisco Edson Barbosa, paciente Cleison Lucas de Lima Silva, autoridade coatora, juiz de direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Presidente, por favor, a numeração dele na nossa... Deixa eu só me ver aqui. Esse processo já foi julgado monocraticamente, Ana Cláudia. Ele estava na... Ele era da sessão anterior, foi retirado de mesa, não é isso? Ele está... Acho que foi incluído novamente aí por equívoco. Vou só me certificar aqui. É porque... já houve a decisão no primeiro grau relaxando a prisão. Eu vou me certificar e deixar aqui para o final da sessão. Senhor. Só pedir para... Só um instantinho, isso, só me certificar aqui. Peraí. Exatamente, eu certifiquei aqui. Esse processo, a prisão foi relaxada na origem, e aí já houve uma decisão monocrática extinguindo aqui o processo em razão de haver sido prejudicado. E aí, por equívoco, uma falha do sistema, ele permanece em mesa. Então, exatamente, ele fica adiado e ele é jogado em... Então, já foi julgado, retirado o 75 retirado de mesa. Perfeito? Sim. E aí, essa decisão que tem aí fica prejudicada. Então, vamos aqui deixar o processo que tramita em segredo de justiça e o de número 70 para o final da sessão. Vamos fazer aqui o julgamento virtual da pauta do dia e iniciando pelos processos na relatoria aqui do desembargador Saraiva. Algum destaque, desembargador Saraiva? Os processos da relatoria de Vossa Excelência? Não, presidente, tem umas propostas de volta. Eu, enquanto
Revisor, acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson. Também acompanho. Igualmente. Ministério Público, alguma observação? Sem destaque, Excelência. Sem nenhuma observação a fazer, então, processos na relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Gilson, na relatoria de Vossa Excelência. Tem um destaque. Nenhum destaque. O Ministério Público, alguma Parecer observação? oral é o processo 93 da pauta, um habeas corpus, e eu estou querendo que o Ministério Público se manifeste quanto ao não conhecimento parcial do RIT, quanto à pretensa nulidade da prisão em flagrante e conversão em preventiva. Opino pelo acolhimento da preliminar, Excelência. Então, presidente, se Vossa Excelência permite, eu já dou o resultado. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra. Eu tenho com a ordem parcialmente conhecida e denegada. Perfeito. E processo julgado à unanimidade, aqui nos termos do voto do relator, voto já registrado no sistema. E os demais, desembargador Gilson? Alguma observação? Nenhum destaque a mais. Só observando que o de número 70 ainda será julgado, que é na relatoria de Vossa Excelência, e também o de número... Não, o 70. 63, Excelência. E o 63. 70 e o 63. Mas o 63 é na relatoria, na minha relatoria, não é isso? O advogado se encontra na sala. Certo. 70 e o 63. Na minha relatoria, o 63, aguardando ainda o julgamento. Os demais eu ratifico o voto registrado no sistema. E tenho aqui em dois processos a necessidade da manifestação oral aí. Pois não, Excelência, eu verifiquei previamente e opino pelo acolhimento das preliminares. No 62 é a questão da justiça gratuita, que é competência da execução penal, e o 80, a perda do objeto no habeas corpus. Então, ratifico todos os votos julgados. Alguma observação? Desembargador Saraiva, desembargador Gilson? Eu não. Não há. Nenhum. Então, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Com isso, vamos aqui, Ana Cláudia, pelo de número 70. E aí, na sequência, a gente, em segredo, em sessão reservada, faremos o julgamento do processo de número 63. De número 70, o recurso em sentido estrito número 10, 3428, dígito 09, ano 2013. Recorrente Joaquim Manuel de Meiroz Grilo Raposo, o advogado doutor Daniel Alves Pessoa, recorrido ao Ministério Público, o relator desembargador Gilson. Está em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim. Doutor Daniel, está na sala, Ana Cláudia? Não, senhor, desembargador. Não, Desembargador Gilson, então Vossa Excelência tem a palavra aí para... Presidente, eu distribuí previamente com os senhores, e para não importuná-los, eu peço permissão para dizer que na ementa eu digo só a conclusão, conhecimento e desprovimento do recurso. Certo. O desembargador Saraiva Sobrinho acompanhou Sua Excelência, o relator, e eu resisto o meu voto, imaginei aqui e de vista nos autos. No entanto, eu vou fazê-lo aqui já nesta oportunidade, de forma oral, pedir um pouquinho de paciência dos senhores e tentarei ser breve nas minhas palavras. O recurso em sentido estrito, ele trata, combate uma decisão em que o magistrado de origem, ele declina a competência deixa-me ver aqui, da primeira vara criminal, se não estou enganado, da comarca de Natal, para a unidade judiciária de combate ao crime organizado, de organizações criminosas. É isso. E, em verdade, o recurso em sentido estrito aqui, embora não haja a manifestação das magistradas lá da UJU do CRIM, é como se fôssemos aqui decidir a respeito de um conflito de competência. Não há ainda a manifestação da UJU do CRIM, mas me parece
muito próximo dessa realidade. E o que eu vejo? O crime que é imputado ao recorrente é de uma tentativa de homicídio, fato que aconteceu no ano de 2013. E a acusação, ela traz referências a 2 coautores, que são apontados como os executores da tentativa de homicídio, que seriam integrantes de organização criminosa. E o terceiro, que é o recorrente, um advogado. A denúncia não faz nenhuma referência a que ele componha organização criminosa, que tenha alguma participação em crime organizado, nem antes do fato, que, repito, do ano de 2013, e nem tampouco nesses 10 anos que se passaram. E, observando aqui a jurisprudência no STJ, nos demais tribunais, o nosso, infelizmente, tem essa dificuldade que já foi trazida aqui no início da sessão. O crime imputado ao paciente, eu repito, é o do artigo 121 do Código Penal, e não o crime de organização criminosa, que tem a sua previsão na Lei 12.850, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que tem lá a seguinte redação: considera-se a organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Então, a denúncia, ela traz somente 3. Então, aqui um requisito objetivo, de 4 ou mais pessoas. É o recorrente e 2 coautores apontados como executores aí da tentativa de homicídio. Então, este requisito da composição de, no mínimo, 4 pessoas, ele não é atendido. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. A denúncia, ela não traz nenhuma narrativa referente a uma estrutura que permita a ascensão aí dentro desta organização. Não é apontado ao recorrente a qualidade de chefe de organização, de integrante de organização criminosa. Então, não há também o atendimento deste requisito. A divisão de tarefas também não é narrado na denúncia. E, por fim, o objetivo que seria comum e necessário para a caracterização da organização criminosa também não é feito nenhuma referência na denúncia. Então, eu pedindo vênia ao relator, eu entendo que a competência ela deve permanecer no juízo aí da primeira vara criminal da comarca de Natal. E tenho aqui algumas referências no sentido de que não se deve banalizar crime de organização criminosa no sentido de se considerar todo crime que haja uma pluralidade de réus para que seja considerado aí, caracterizado uma organização criminosa. Há todos requisitos para que haja essa caracterização. E um deles, um objetivo aí, que é a questão da pluralidade, no mínimo 4 pessoas, não resta caracterizado. São 3 os denunciados. E 2, o fato de 2 deles terem contra si
denúncia de vários homicídios, de prática de vários homicídios, não traz para o caso concreto a caracterização e nem tampouco a competência o judocrime. Essa é a minha visão e eu peço aqui a permissão para registrar. E, deste modo, eu dou provimento ao recurso sentido-estrito. Presidente, pela ordem. Pois não, Osvaldo Saraiva. Gilson. Presidente, o meu voto foi distribuído com os senhores previamente, mas tem um destaquezinho que eu queria ler. Eu digo lá no final do voto o seguinte: diferentemente do que entende a defesa, os fatos narrados pela denúncia descrevem a prática de um homicídio cometido em contexto de atuação de grupo de extermínio, sendo inclusive descrito o papel que cada integrante desempenha dentro da organização criminosa. Mais adiante, eu complemento ou suplemento. Ainda que não tenha sido descrito especificamente a participação do recorrente no grupo de extermínio, este foi o mandante para que a associação criminosa atentasse contra a vida de José Leônidas, guardando assim conexão com os fatos apurados no inquérito policial de número 535/2012. E continuo. Também vale registrar que, conforme registrado pelo MP, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, de forma que, sendo narrada na denúncia a atuação de organização criminosa, prescindível a capitulação do crime de integrar a organização criminosa. Além do que, estamos só a fixar a competência inicial. A instrução vai ser feita e certamente a verdade será sobreposta a qualquer outra comunicação. Eu não tenho hábito, como julgador, de mesmo quando há algum indício de que a parte não está envolvida, e livrar. Eu acho que apurar não é condenar. Repito, apurar para mim não é condenar. Então, mantenho o meu voto e respeito a posição de Vossa Excelência e a do desembargador Saraiva. Dado Gilson, permita, em meu voto, em nenhum momento, eu neguei aqui a investigação, até porque ela já se arrasta há 10 anos, e consiste em verdadeiro absurdo. Eu entendo que deve, e disse, permanecer no juízo da primeira vara criminal da comarca de Natal, e que lá seja o recorrente pronunciado ou não. Aqui não se nega a investigação. O que eu digo, e aí Vossa Excelência confirma quando diz que é narrado nos fatos a participação em organização criminosa, e eu, no meu voto, estou dizendo que não há essa narrativa, porque a organização criminosa ela pressupõe, no mínimo, 4 pessoas, e a denúncia, o fato é imputado a somente 3. É um fato isolado. Eu trago aqui, eu até anotei aqui, tem aqui a doutrina de César Roberto Bittencourt, doutrina antiga, mas que me parece pertinente ao caso concreto, quando diz o doutrinador que organização criminosa não é uma simples reunião de pessoas que resolvem praticar alguns crimes, e tampouco a ciente e voluntária reunião de algumas pessoas para a prática de determinados crimes, cuja previsão consta de nossos códigos penais, não passando do conhecido concurso eventual de pessoas. Fecho aspas. Isso aqui na doutrina de Ricardo Bittencourt. E aí, para não alongar o debate e nem trazer maiores polêmicas, é tão somente o raciocínio de que permaneça na vara competente, que na minha visão é a primeira, que a investigação seja concluída, que o recorrente seja pronunciado ou não, e que esse processo que já se arrasta há mais de 10 anos, a tendência é que se arraste ainda mais. Vai para uma vara, vai se discutir competência e, com isso, se prolongar uma investigação que já deveria ter sido concluída.
É o meu voto. E, desembargador Saraiva, algum pronunciamento? Não, presidente. Mantenha a posição original acompanhando o relator. Então, processo negado provimento ao recurso por maioria, vencido o desembargador Glauber Rego, que lhe dava provimento. Na sequência, nós temos em sessão reservada o de número 63, do apelo criminal número 10, 15, 32, dígito 57, ano 2018, a origem, vara única da comarca de Extremóis, apelante JV da S, o advogado Dr. Kleber de Cavalcante de Carvalho, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson é o revisor. Então, em segredo de justiça, Ana Cláudia, assim que tiver a sala reservada, avise para que possamos ouvir aí o advogado. Retomando a sessão pública, eu indago aqui se tem algum outro processo em mesa que independa de pauta, extra-pauta, que não tenha sido acertado. Não há. Então, podemos encerrar a sessão. Antes de encerrar, só retomando a ordem administrativa, eu gostaria aqui de registrar uma falha que não foi feito o registro no início. Agradecer aqui a participação do doutor Anísio Marinho. Esta é a última sessão, não é isso? Nesse rodízio, doutor? Excelência, muito obrigado aí. É um prazer renovado sempre estar com Vossas Excelências e voltarei aí no futuro breve. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, presidente. Pois não, desembargador Saraiva. Está um pouco distante, mas para Vossa Excelência tomar alguma providência, eu gostaria que no dia 16 a sessão fosse adiada, porque é a posse do presidente do TSE e já chegou o convite, eu sou obrigado a comparecer. Dia 16 de agosto, é uma 16 de terça-feira. agosto, não, a nossa sessão é dia 18, quinta. É isso, Ana Cláudia? Mas são duas por semana? Não, é uma. Vai ser dia 18, né? Dia 18. Então tá certo. Quinta-feira. A nossa sessão do dia 11 é que vai ser antecipada para o dia 9. Tá certo. Tá ótimo. Então tá resolvido. Resolvido? Saraiva Sobrinho. Eduardo Saraiva, alguma informação? Podemos encerrar? Não, presidente, só voltar a cumprimentar o doutor Anísio, agradecer pela permanência eficiente dele nesse período aqui conosco, não é? Obrigado, excelência. E dizer que nós estamos prosseguindo em nossa luta para nos dar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos com muita cortesia, muita elegância. Perfeito. Então, às 8h50, eu declaro encerrada a presente sessão.